Eu sou Joabson Lima Figueiredo, tenho 42 anos, sou professor da Universidade do Estado da Bahia, do campus 16 de Irecê, e também professor do programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, o PPG-AFIM. Programa este que tem a sede em Irecê e temos um polo aqui, em Salvador, onde estamos gravando esse vídeo. Eu, particularmente, tenho uma honra muito grande de participar desse programa, um programa do campo da história, e que tem uma perspectiva interdisciplinar muito importante, muito destacada. E minha formação, eu sou formado em letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, fiz graduação em letras com francês, fiz mestrado na UFES em literatura e diversidade cultural e fiz doutorado na UFBA em literatura e cultura. Nessa caminhada, aproximei do discurso da minha pesquisa da literatura e história, tendo como um ponto de referência a esse estudo a obra do escritor Herberto Salles. Herberto Salles, grande romancista, também autor de contos e outros textos, mas na minha pesquisa eu trabalhei o romance. Trabalhei 3 romances: o romance Cascalho, o romance Os Pareceres do Tempo e o romance A Prostituta. 3 romances para fazer uma perspectiva literatura e história, tendo como corte, principalmente, o discurso da Bahia na obra do autor. Pegando uma Bahia histórica a partir dos Pareceres do Tempo, o tempo em que a Bahia representava no romance era a cidade da Bahia, né? A cidade de Salvador, era o maior porto abaixo do Equador, a maior cidade em contingência de pessoas negras fora da África e a maior metrópole europeia fora da Europa. Então foi aquele momento que o locus que Herberto escreveu esse romance, eu sei para pensar essa Bahia nessa época. Em outra parte da obra, da minha pesquisa, discuto o Cascalho, a partir da identidade de uma Bahia sertaneja, uma Bahia que dentro de uma concepção cosmopolita é mais apagada, é mais aparece a côncavo, então uma identidade ainda numa dicotomia com a Bahia côncavo, que é mais anda, né, que é mais conhecida fora daqui. É importante, porque é uma Bahia que representa uma ausência, pegando uma lógica discursiva de 2 discursos, da nacionalidade brasileira, e que a Bahia vai ter uma importância muito grande, que é o discurso do litoral e do sertão. Então, os 2 romances vão me dar essa régua, esse compasso, para compreender esses 3 discursos a partir desse autor. E, principalmente, refletir, né, como é que esses discursos se acionam, são acionados, né, quando há interesses, né, por trás disso, né, há exemplo da identidade, da resistência, tudo isso, e quando também, em alguns momentos, são invisibilizados até por outras agendas e questões. Tudo se baseou nisso, foi uma pesquisa de 4 anos, e que hoje eu penso que esse caminho de pensar artefatos de uma cultura e de uma época, a exemplo da literatura, é muito importante no nosso programa, ligado à linha de educação e memória, e particularmente estou aqui para construir, junto com vocês, uma pesquisa nesse campo interdisciplinar. Literatura, história, literatura. Então, puxa a cadeira aí. Então, qual a relação que você acha entre literatura e história? Pode falar? Depois você conta? Olha, primeiramente, eu tenho que pensar porque eu escolhi literatura, né, como um caminho de pesquisa, né? E a literatura, para mim, é um texto que representa muito do povo, representa muito da nossa identidade, e principalmente com um discurso de resistência. Eu aprendi a ler com meu pai na oficina mecânica, eu gosto de contar essa história, e também aprendi a ler com cordel, a história do cego Alderaldo quanto do Tucum. E eu gostava de ler esse material, e achava muito bonito a forma que aquele texto era construído, apesar de não saber fazer nada daquilo, mas sempre aquilo me cativou e representou para mim, e conseguia memorizar alguns poemas. Todo momento que eu estava triste, estava alegre, a literatura fazia parte. Então, nesse movimento, essa literatura entrou na minha vida dessa forma. Na infância, uma literatura oral também, que faltava assim, muita energia naquela época, então as pessoas contavam histórias, contavam casos, contavam histórias humorísticas. O humor é muito importante nisso. Então, primeiramente, eu tenho que dizer que a literatura, para mim, representava um texto coletivo, que as pessoas se colocavam e que aquilo ali servia não só para encantar, mas também para refletir a nossa realidade que a gente vivia no sertão da Bahia, o interior da Bahia, Recôncavo e tudo mais. A partir disso, eu fui caminhando
Comecei a fazer meus estudos de pesquisa e comecei a ver que a literatura, que até então era como se fosse um momento de prazer e de reflexão, em momentos bons e ruins da minha vida, tornou-se um espaço, uma ferramenta de pensar a sociedade. Até que essa palavra ferramenta não se diz muito, não seria o ideal, mas seria pelo menos no sentido de aquilo que me permitisse moldar esse mundo, refletir. Então, pensei em pesquisar autores e autorias, obras, e fui caminhando na minha pesquisa e comecei a puxar para a literatura dialogando com a história. São dois discursos, o literário e o historiográfico, e a partir disso, de alguns teóricos, de alguns acionamentos, eu fui pensando como esses momentos que elas se tocam e cada uma consegue produzir um conhecimento. Exemplo, quando eu vou ler, por exemplo, uma obra que fala do sertão, como Canudos. Então, a partir do discurso histórico, nós temos um discurso acionado, oficial e tal, mas a literatura me dá um discurso daqueles que foram derrotados, daqueles que foram humilhados, daqueles que, infelizmente, foram silenciados. E através da arte, através dessa produção, eu consigo pensar e dimensionar como foi aquele embate no século XIX, nosso Brasil. E como ali embriona-se até hoje várias coisas que não foram resolvidas, inclusive essa relação de Estado e sociedade. No mestrado, até pelo que eu venho tentando acionar com alguns pesquisadores, né, que são meus orientandos, temos colocado muito nessa reflexão desse sujeito. Tem pesquisas ligadas à autoria negra, principalmente dos trabalhos que eu tenho dialogado, então como é que se coloca esse sujeito, as escrevivências da sua leitura, da sua literatura, do seu texto, mas também tenho observado, e aí também entra nas narrativas, né, de comunidades, a exemplo de comunidade de terreiros. Eu tenho 3 pesquisas que dialogam com comunidades de terreiro, a partir desse acionamento da literatura terreiro, da literatura testemunho, né? Dessas pessoas que vivenciam a comunidade, que coisa curiosa, que basicamente é oral, mas estão produzindo textos escritos, né? Gráficos, né? Grafias, a partir desses acionamentos. Então, basicamente, eu começo a perceber essa literatura como um testemunho de uma época e histórias de vida. Entendeu? São narrativas de uma vida. Né? Então, esse é um caminho. E eu gosto de pensar por aí porque a literatura, ainda na academia, é muito gráfica. Há algumas carências em discutir a literatura oral. E dentro de uma comunidade de terreiro, por exemplo, a literatura oral, a oralidade é muito mais forte. E tem suas performances, tem suas estéticas. E que, às vezes, na academia, no curso de letras, do qual eu faço parte, esse debate não aparece muito. Sempre é muito suprimido. É sempre o estético do texto escrito e impresso. Então, inicialmente, esse é um ponto que eu tenho refletido com os estudantes. Um outro ponto que eu quero argumentar também é a literatura de uma época. Um período em que a literatura e sua autoria dialoga com o discurso historiográfico. Por exemplo, pensar um local, pensar uma realidade a partir dos textos literários. Ou seja, a literatura como fonte. Uma fonte documental, uma fonte historiográfica, mas não só uma fonte, né? Não só entender assim como um documento oficial e histórico, mas também um documento estético e artístico, compreendendo que esse sujeito que escreve fez escolhas para produzir aquele discurso. E refletir também essas escolhas. Aí é uma diferença de escrita e escritura. A escritura traz as marcas dessas escolhas. Um outro ponto que a gente pode pensar a literatura, que também no nosso programa de mestrado, o PPG Afim, nós acionamos, é uma literatura como representação. E aí vamos ter que refletir, por exemplo, em um cenário mais contemporâneo, que a literatura como artefato de uma época, ela vai dialogando com cada época. No século XIX era o folhetim, hoje nós temos até os games, as séries. E aí, nesse ponto, essa literatura como representação, ela aparece como um discurso de uma sociedade. E aí eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, dentro de um game, que tem uma pesquisa sendo feita, que são jogos de terror, né, de horror, a exemplo do Resident Evil, The Last of Us, aparece a personagem da mulher negra. Então, como essa personagem é construída, o discurso dentro de um game, dentro de um jogo, ou seja, de um artefato de uma época. E aí tem pontos de aproximação direta com a literatura. A exemplo, na literatura, no foco narrativo, temos primeira pessoa e terceira pessoa. O game também tem primeira pessoa e terceira pessoa, a perspectiva. Temos o enredo, temos o tempo, temos a narrativa, né? Como é que a história é construída, começo, meio e fim. Então, se você observar o game, o jogo, os elementos que aparecem no texto literário, principalmente um romance, por exemplo, uma ficção. Então, são textos ficcionais. Agora, a diferença principal seja a imersão do sujeito. Porque o texto literário, geralmente, é uma postura
passiva, você apoiando a história. No game, você tem uma postura mais ativa, você tem que ter comandos, né, para ativar o seu personagem. E a certo ponto, tem jogos contemporâneos, né, que você, a depender da escolha que você faz, vai para cada final diferente. Eu joguei um jogo recentemente, tinha mais de 20 finais. A partir de escolha que você vai tomando no decorrer do jogo. Eu só zerei 2 finais até agora. Tem outros 18 ainda para saber como é que serão. Então isso também dá uma dinâmica diferente. Seria como se fosse quase um romance mais interativo, mais imersivo. E, particularmente, o discurso crítico que é colocado na literatura e no game são muito interessantes para pensar a sociedade. A personagem negra no game também sofre preconceitos. E você percebe que é um diálogo, um discurso muito relevante para isso. E como é que isso dialoga com o processo na história, que é importante frisar? Se você levar no século XX para cá, o próprio discurso historiográfico tem se debruçado sobre essas questões de gênero, de raça, étnico-raciais. E a literatura termina também, em certa medida, representando essas discussões teóricas e conceituais, e principalmente representativas nas ações afirmativas dentro da literatura. É imperativo pensarmos que o campo historiográfico tem avançado para essa linha da interdisciplinaridade e temos observado vários autores de comunidades indígenas, comunidades negras e particularmente, essa demarcação histórica desse discurso chegando dentro da academia com mais força, com mais representação e principalmente com mais empoderamento dos sujeitos na pesquisa, a literatura aciona possibilidade. A partir não só da autoria de textos como de contos, romances, poemas, como resistência, como uma voz reflexiva. E também aqui eu tenho literatura também, como a música, o cinema, o conceito de literatura é muito amplo, com séries, games, e como tudo isso vai ser dentro do campo historiográfico, a partir não só da reflexão, mas como esses sujeitos são inseridos e participam de sua comunidade. Lembrando um processo histórico, porque aí também tem toda uma questão que podemos atravessar, não só do século XX, XIX, todo um atravessamento histórico, né, como a sociedade de cada época se moldou, pensou, e principalmente, como no contemporâneo essas reflexões desse período passado, não só da história, mas também no campo da memória, como são acionados e refletem principalmente em ações, e aí é um ponto que eu quero chamar a atenção, na sala de aula. Nosso programa tem um diferencial. Estamos pensando em estudo, pretendemos que retorne também, não só por isso, mas também como material didático para docentes, trabalhar, pesquisar e estudar em sua sala de aula. Nós temos, não só a questão da lei no Brasil, mas principalmente essa compreensão desse desafio de construir para a educação, e aí eu quero demarcar isso, a importância de que o nosso programa tem de produção reflexiva, não só para o sujeito docente fazer a sua pesquisa, mas também acionar pesquisa aqui para pensar e qualificar o seu material didático em sala de aula. Não só através de vídeos, através também de textos e principalmente através de uma construção coletiva, que aí nós temos no nosso corpo aqui, docente e discente, um diálogo direto da educação básica e ensino superior. Eu acho isso muito importante. Nós acionamos aqui agora discussões históricas, literárias e educacionais. E esses campos do conhecimento humano, dentro desse conhecimento, se e, na minha forma de pensar a sociedade, torna-se imperativo na ordem do dia. Compreendemos ainda uma lacuna muito grande nesse lugar. E a lacuna, quando surge, também surge contradições. Surgem forças que eram para se somar e se enfrentam. E aí eu acho que a pesquisa ajuda a refletir muito sobre tudo isso. E mais, muita coisa que foi pensada a partir de um lugar acionado, a exemplo do litoral da Bahia, em certa medida tem que ser refletida e pensada a partir do nosso sertão da Bahia. Ou seja, a nossa pesquisa está dimensionando essas possibilidades. Isso serve também para a história, mas também para a literatura. A literatura produzida no Recôncavo é diferente do sertão da Bahia, por exemplo. Então, como é que a gente dimensiona isso em sala de aula? Isso é muito importante. Para não ficarmos sempre repetindo os mesmos e parecer que tudo é a mesma coisa, e não é. Tem diferenças importantes e que essas singularidades aparecem em nossas pesquisas. Você que está aí agora pensando em fazer o nosso programa e porventura quer escolher esse projeto de pesquisa ligado à literatura e história, estaria aqui para lhe orientar. E é imperativo que você pense da seguinte forma: quero trabalhar com o professor Joabson, o que eu tenho que fazer na minha inscrição?
escolhido. Pensar um projeto que dialogue com a literatura ou com artefatos culturais, como, por exemplo, games, narrativas, ligado a um corte historiográfico. Nós estamos sempre estudando, dentro desse programa, pegando um período histórico e análise, a partir de textos literários ou de textos, vou chamar de artefatos culturais, né, o conceito do Foucault, e trazer tudo isso para o nosso projeto, a nossa pesquisa. Eu, particularmente, quando penso em narrativa, não penso só a narrativa enquanto estética, enquanto texto literário em si. Penso em narrativas orais, literaturas orais, narrativas, histórias de vidas, depoimentos, literatura de testemunho, escrevivências e, principalmente, concepções críticas a partir desse acionamento, literatura e história, dando ênfase a narrativas ligadas a questões negras e identitárias.